E já estamos de volta com o Band Mulher. Bom, você já ouviu falar da medicina ortomolecular? Falar sobre essa medicina que faz o uso de suplementos nutricionais e alimentos ricos em vitaminas, como a vitamina C e a vitamina E, para reduzir a quantidade de radicais livres no nosso organismo. E olha só que importante, esse acompanhamento evita que o corpo esteja num processo constante de inflamação, eliminando aí o surgimento de algumas doenças comuns do envelhecimento, como artrite, cataratas ou até o câncer. E para falar conosco sobre esse assunto, eu tenho aqui no telão o médico nutrólogo Danilo Melis, que já está aqui posicionado com a gente. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Débora. Eu que agradeço de participar do programa de vocês. Obrigada. Eu acertei seu sobrenome? Danilo Melis, desculpa. Doutor Danilo Melis, desculpa. Doutor, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigada aí por atender os nossos pedidos, que a gente recebeu aí inúmeras mensagens dos nossos telespectadores. E obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Doutor, muitas pessoas aí não conhecem ou ainda não tiveram acesso à medicina ortomolecular, né? De modo geral, seria o equilíbrio global da saúde de forma totalmente individualizada? Na verdade, a medicina ortomolecular, e também conhecida como medicina integrativa, é uma medicina que acaba integrando, né, como um todo. Então, a gente acaba vendo o paciente como um todo, não só compartimentalizando, como a medicina tradicional acaba fazendo. Então, a gente acaba vendo o paciente como um todo mesmo, desde a parte de vitaminas, a parte de minerais, a parte hormonal, a parte física, a parte psicológica. Então, a gente acaba vendo o paciente como um todo, que o corpo nosso todo é interligado. Então, quando a gente consegue ter essa visão global, realmente a gente consegue fazer essa medicina, né, ortomolecular, essa medicina integrativa. E, doutor, você disse dessa visão global, o objetivo também é equilibrar a flora intestinal também, não é mesmo? Então, o intestino aí é um dos órgãos que eu falo com meus pacientes, é um dos principais órgãos, porque o nosso intestino, ele é nosso segundo cérebro. Uhum. Então, assim, tudo é regido pelo nosso intestino, porque através do nosso intestino que a gente consegue absorver nutrientes, a gente acaba absorvendo vitaminas, e ele também tem uma ação muito importante na nossa proteção, que o nosso intestino ele tem uma barreira, a camada protetora, que impede que várias bactérias, várias substâncias, várias toxinas nocivas à nossa saúde acabem entrando na nossa corrente sanguínea. Então, para você ter uma noção de como está a sua saúde, sempre você tem que avaliar o seu intestino. Ele é um maestro do nosso corpo. Na verdade, ele é a resposta, não é, doutor? Ele é a resposta do que está acontecendo no nosso corpo. Isso. E não existe a gente tratar qualquer tipo de doença se a gente não tratar primeiramente o intestino. Então, tem muitas doenças, por exemplo, depressão, ansiedade, doenças autoimunes, que onde a gente não trata o intestino, a gente não consegue ter uma resolutividade. E para você saber que sua saúde está muito bem, sempre verificar como é que está seu hábito intestinal. Se você tem quadros de constipação ou se você tem diarreias frequentes, é um sinal que sua saúde não tá legal. É um alerta que seu corpo está dando. Que o normal nosso, geralmente, é o quê? Evacuar, ir ao banheiro aí pelo menos uma vez ou duas vezes ao dia, ou no máximo a cada 2 dias. Se você estiver passando disso ou demorando muito mais que isso, já é um sinal que seu intestino não está legal. Sim, e falando também do intestino ainda, doutor, o alimento industrializado, ele pode trazer um envelhecimento da nossa pele mais rápido? Com certeza. Hoje em dia a gente está tendo muito mais conservante, muito mais aditivos na nossa alimentação. Então, os produtos industrializados, hoje em dia, ele contém muito essas substâncias. E são substâncias muito nocivas ao nosso intestino. E várias substâncias hoje em dia, por exemplo, vou te dar um exemplo de um leite, por exemplo. O leite é um alimento que realmente é largamente consumido hoje em dia, mas você vai comparar um leite que é consumido, um leite natural da zona rural e um leite de caixinha. Hoje em dia, um leite dura praticamente 1 ano na prateleira, né? E um leite natural, in natura, vai durar no máximo 1 dia. Então, para a indústria conseguir deixar esse leite durar mais de 1 ano, existem muitos conservantes, muitas substâncias químicas, né? E isso tem uma influência direta na nossa saúde, na nossa imunidade aí. Sim, e falando de influência, doutor, qualquer tipo de bebida alcoólica pode interferir também no organismo da pessoa?
Então, o álcool, por si só, ele é uma substância tóxica, nociva ao nosso organismo, principalmente para o nosso sistema nervoso central. Então, por isso que muitas vezes, quando ingerimos bebida alcoólica, a gente muda o nosso humor, a gente tem alterações comportamentais, porque ele é uma substância tóxica, né? Aí tem o fato de que tem realmente algumas pesquisas que vê algumas bebidas, como por exemplo o vinho, que umas doses pequenas pode ajudar em algumas, né, em parte de sistema circulatório e tudo mais, por conta de alguns fitoterápicos que a uva tem, né? O resveratrol, por exemplo. Mas a gente tem que saber que o álcool em si, ele é muito nocivo. Então, qualquer tipo de álcool sendo ingerido moderadamente ou em excesso, pode causar toxicidade para o nosso corpo. E dentre os álcool, o que eu sempre falo com os meus pacientes, que dentre eles o pior sempre vai ser a cerveja, porque a cerveja, além de conter um teor alcoólico, ter o álcool, ele acaba tendo várias outras substâncias, como um teor de carboidrato muito alto. A cerveja contém também a cevada, contém um pouco de glúten, que acaba sendo inflamatório, e sem contar que a maioria da cerveja também tem um aditivo, né, que é o xarope de milho. Então você tem um teor de açúcar ali muito alto. Então, dentre as bebidas, sempre a cerveja acaba sendo pior, mas o álcool em si é uma substância nociva, é uma substância que, principalmente para o nosso sistema nervoso central, ele acaba sendo neurotóxico aí. E, doutora, a medicina ortomolecular, ela busca também a pesquisa dessas toxinas no nosso organismo, não é? Sim, a gente consegue observar se um paciente, se um indivíduo acaba tendo algumas toxinas a partir de alguns exames, né? Hoje em dia a medicina evoluiu bastante, a gente sabe muitas vezes, por conta do nosso dia a dia, nessa vida corrida, com muita poluição e tudo mais, a gente acaba tendo várias contaminações por metais pesados. Então, hoje em dia, a gente já consegue quantificar isso através de exame, principalmente o exame salivar. A gente consegue quantificar o quanto contaminado aquela pessoa está com metais pesados, como um exemplo, né, que acaba tendo uma influência diretamente na nossa saúde da tireoide, na nossa saúde intestinal. E tem alguns exames também de sangue que a gente consegue visualizar indiretamente se aquela pessoa está muito inflamada, se ela produz muito radical livre, se ela está oxidando muito, ou seja, se ela está envelhecendo, está enferrujando mais rápido, né? Para assim melhor dizer. Então a gente consegue hoje, através da medicina, essa medicina mais moderna, quantificar em relação a metais tóxicos, a metais pesados, se você está acima da média ou não, e o quanto de inflamada, o quanto oxidada o seu corpo está. Sim, e a questão hormonal também, né, doutor? Detecta tanto o excesso de hormônio quanto a falta dele no organismo, também pode ser ruim, não é mesmo? O hormônio ele é extremamente importante para a nossa vida. Você pode perceber que a maioria das pessoas começam a adoecer, principalmente as mulheres, quando entram na menopausa, né? Quando diminui drasticamente esses hormônios. Então, o hormônio ele é fundamental, ele acaba ajudando na sua constituição corporal, em relação ao seu ganho de massa muscular, a sua perda de gordura, a parte cognitiva, principalmente a parte emocional. Pessoas que começam a ter uma deficiência muito grande de hormônio, você começa a ter quadros aí de ansiedade, quadros de depressão. Então, o hormônio, a gente não consegue ter uma saúde completa se a gente não estiver atento a essa parte hormonal, regularizando e tendo esse controle, né? E quando a gente fala hormônio, não são só hormônios esteroidais, não é só testosterona, progesterona na mulher, estradiol na mulher, mas os outros hormônios em si, como a tireoide, o cortisol. Então, são hormônios fundamentais. Então, esses hormônios sempre devem estar em níveis ótimos, né? Nunca pode estar abaixo da média e também não pode estar em excesso. Mas, assim, a parte hormonal hoje em dia, na medicina integrativa, na medicina ortomolecular, ela é fundamental. A gente não consegue ter realmente uma saúde 100% completa se a gente não conseguir controlar. E hoje em dia tem muitas vezes várias doenças, muitas doenças psiquiátricas, muitas doenças de ansiedade. O foco está na parte hormonal, tá? A gente acaba não pesquisando e quando vai ver tem esse distúrbio hormonal e acaba trazendo várias repercussões. E que acaba afetando também a pele, as unhas, os cabelos também, né, doutor? Toda essa parte. Com certeza. Você lembrou muito bem. A nossa pele, a nossa unha e o nosso cabelo são estruturas do nosso corpo.
são estruturas do nosso corpo que geralmente, assim, elas não são tão importantes para o nosso corpo, né? Que são anexos, que a gente fala, que são unhas e cabelos. Então, os primeiros sinais que a gente começa a perceber que o nosso corpo não está indo bem é em relação quando você começa a ter unhas fracas e o seu cabelo começa a ter queda de cabelo, principalmente em mulher, uma queda de cabelo mais acentuada. Porque o que o corpo vai fazer? O corpo vai dar prioridade para os órgãos essenciais. E unha e cabelo não é tão essencial assim. Então, os primeiros a sofrerem as consequências sempre serão unha e cabelo. Então, quando você começar a perceber que você está tendo um aumento da queda de cabelo ou suas unhas começam a ficar mais fracas, já é o primeiro sinal que o seu corpo está dando que está acontecendo alguma coisa errada. Sim. E geralmente, cabelo e unha tem muita relação com a tireoide e muita relação com o estômago. Exato. Então, são órgãos, geralmente, quando você começa a perceber cabelo caindo e unhas ficando mais fracas, comecem a investigar se sua tireoide está otimizada, se o seu intestino está bom e se o seu estômago também está tendo um trabalho eficaz. Exatamente. Doutor Danilo, muitíssimo obrigada por vir aqui no Band de Mulher, responder todas essas nossas perguntas que a gente teve dos telespectadores. E obrigada, viu, mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais. Até mais. Obrigado. Tchau.